O mês de fevereiro é um mês que a gente enfatiza a educação teológica, por isso convidamos você para falar sobre esse tema da importância da teologia na vida cristã. Então, já fiz um enquadramento lá, eles ouviram, mas com algumas dificuldades. E a primeira pergunta que eu fiz foi qual é a importância da teologia na vida cristã e se, no fundo, nós somos todos teólogos, uma vez que toda vez que a gente faz algum tipo de impressão ou defende alguma ideia a partir da Bíblia, isso é fazer teologia. Então, eu queria ouvir. Recapitula aquilo que você já falou lá pelo Facebook, para a gente agora ouvir corretamente, tá bem? Por favor. Pronto, ok. Bom, o estudo teológico ele é bom por vários motivos, né? Primeiramente é porque ele traz uma consciência clara acerca daquilo que nós já fazemos, porque todos nós, de certo modo, fazemos teologia. E não precisa ser crente para fazer teologia, precisa apenas pensar sobre Deus ou sobre qualquer ser que está acima de nós, quer seja ele pessoal ou não. Quando nós fazemos esse tipo de abstração, nós já estamos fazendo teologia. Por definição, a palavra teologia, né? Theos mais logos é o conhecimento sobre Deus, mas isso, obviamente, que pode ser tomado de uma forma muito mais aberta, conhecimento sobre a metafísica que nós temos acima de nós, né? A razão de ser de todas as coisas. Quando nós pensamos acerca disso, quer seja o Deus no judaísmo, do islamismo, nós já estamos fazendo teologia, tá? Então, todo ser humano, de certo modo, faz teologia. Quando nós nos aprofundamos nos estudos teológicos, nós apenas estamos refinando a nossa teologia, em primeiro lugar. Nós estamos agora fazendo isso de uma forma consciente. Então, estudos teológicos são importantes porque eles nos trazem uma consciência clara acerca daquilo que nós já fazemos de forma inconsciente. Em segundo lugar, é importante estudarmos teologia porque a, aquilo que nós cremos vai determinar aquilo que nós fazemos. Eu dei um exemplo, né? Eu posso repetir aqui, é que, por exemplo, se eu creio que beber veneno é errado, isso vai me fazer mal. Então, obviamente, quando eu pego um determinado frasco e lá tem um símbolo de advertência, o nome lá veneno, então as coisas que eu conheço acerca daquele objeto vai determinar a minha atitude em resposta àquilo, né? E eu não vou beber veneno para o meu bem. Então, da mesma forma na teologia, aquilo que nós acreditamos acerca da pessoa de Deus, do seu caráter, das suas obras, do que ele faz e fez e fará no mundo, vai ser traduzido em resposta minha a ele, tá? E também podemos trazer mais duas razões. A outra razão é que a teologia também vai para mim como indivíduo, porque na minha vida de santidade, conhecendo quem Deus eu vou saber agora o que ele quer de mim, o que ele exige de mim na sua lei, na sua palavra. Então, ele serve para o meu crescimento pessoal e, em último lugar, ele serve também para a edificação da igreja, edificação comunitária, uma vez que a teologia ela é feita basicamente dentro da igreja, tá? Embora não exclusivamente nela, mas a partir dela. Então, ela serve para um propósito de autoconsciência, ela serve determinando a minha ética, a teologia serve determinando, trazendo benefício individual para mim no meu crescimento cristão, e ela serve também para a minha igreja local. Né? Basicamente Sim. Isso. Mas podemos trazer vários motivos. Né? Pois é, eu já percebi o seguinte, de vez em quando eu encontro um irmão ou outro que diz assim, a letra mata, mas o espírito é o que vivifica. Vai lá buscar um texto bíblico lá da carta aos Coríntios, no capítulo 3, quando Paulo fala da letra e do espírito. Né? Então, que a letra mata, o espírito é que vivifica, enfatizando que o estudo teológico não é importante. Todavia, até isso é teologia. É a teologia de que a teologia não é importante. Então, a questão toda é que todo mundo tem uma teologia. E infelizmente, né, você pode ter a teologia ruim, que é uma teologia que não faz uma interpretação adequada e fiel
dos dados da revelação, do conteúdo que nós temos no Antigo e no Novo Testamento. Então, se a teologia é ruim, não é? E isso vai reverberar numa vida também errada, porque teologia errada conduz a uma vida errada também. É por isso que é importante estudarmos, quando falamos de teologia, o que você entende, Evandro, por teologia? Você tem uma definição de teologia? Teologia, a gente pode dizer basicamente que é o conhecimento que nós temos acerca da pessoa de Deus, os métodos que envolvem esse conhecimento e a finalidade desse conhecimento sobre Deus. Então, a teologia ela abarca tudo isso. Né? O nome teologia vem de duas expressões gregas, theos e logos, que é conhecimento sobre Deus, né? E ela é, por definição, isso. Aquilo que nós conhecemos e pensamos sobre Deus. Né? Então, uma pessoa pode ter um conhecimento correto e um conhecimento equivocado acerca de Deus, não é? Pode ter e muitas vezes tem, né? Eu fiz uma pergunta que nós estávamos lá no Facebook, então a live deu problema, a gente não conseguiu se comunicar direito, mas a pergunta era a seguinte: então a gente aprendeu aqui, viu que teologia não é algo apenas para os acadêmicos, apenas para os seminários, mas também, sobretudo, né, é uma atividade que deve acontecer na comunidade cristã. É um esforço conjunto. Mas aí vem uma outra pergunta, né? A Bíblia, a palavra de Deus, ela fala de homens dons, de mestres, né, diligentes que Cristo concede para a edificação da igreja, da sua igreja. Como conciliar, então, Evandro, o trabalho dos pastores mestres e dos teólogos, né, com os princípios reformados, protestantes, da clareza das Escrituras, aquele princípio da clareza das Escrituras, do livre exame das Escrituras e também do sacerdócio universal de todos os cristãos? Como conciliar essas realidades? Essa é uma pergunta boa, e ela é uma pergunta que traz muitas implicações para quem faz teologia, né? Em primeiro lugar, a gente tem que ter ideia de que realmente a teologia ela é feita por todos, mas uma boa teologia ela é feita na igreja local, porque, em segundo lugar, a teologia feita na academia, que é importante, tem o seu valor, ela responde a anseios das igrejas locais, né? Pelo menos foi assim durante todo o período da história da igreja. Uhum. E a partir do momento em que a teologia da academia ela é divorciada, ela é dissociada da teologia da igreja local, então você tem problemas aí. Você tem uma teologia doente que não leva em conta anseios mais nobres do que a abstração em si. Né? Ela só existe por existir, ela não existe por um algo maior. Então, em primeiro lugar, o sacerdócio universal, de fato, demanda exame das escrituras feito por todos, e quando o exame das escrituras é feito por todos, isso envolve hermenêutica, a nossa interpretação dos dados da escritura. Então, uma vez que nós temos a interpretação dos dados da escritura, nós temos a interpretação do que Paulo falou sobre isso, depois a interpretação do que João falou sobre isso. Então, agora a gente já entra numa área da teologia, que é a teologia bíblica. Então, como é que eles falaram, por exemplo, sobre Deus? Então, a gente vai construindo a partir do que essas pessoas falaram sobre a pessoa de Deus. Então, a nossa teontologia, o ser de Deus, é tirado dos autores bíblicos. Então, a gente já tem uma teologia sistemática. Mas como é que eu vou ensinar teologia sistemática para a minha igreja local, por exemplo, para irmãos que sofrem, que passam por depressão, por situações difíceis, perda de familiares? Então, essa minha teologia sistemática ela tem que se converter na teologia pastoral, né? E como é que essa minha teologia vai ser pregada? Então, aí, um outro ramo, a teologia homilética. Então, a teologia, ela envolve vários campos, mas ela começa na igreja local. De certo modo, como Francis Sproul dizia, né? Todos somos teólogos. No entanto, e é com base nisso que os reformadores diziam que havia uma clareza nas escrituras, o que eles chamavam, pelo nomezinho técnico, de perspicuidade das escrituras. As escrituras, elas
para nós conhecermos o todo dela, nós não precisamos de especialistas, pessoas com um alto grau acadêmico para nos explicar coisas muito claras que a própria Bíblia dá. E a gente pode tirar várias coisas daí, de que Jesus é Deus, que Jesus voltará, de que foi Deus que criou o mundo, e todas essas coisas. De que o homem é pecador. No entanto, há especificidades, há questões, há detalhes, dentre essa clareza das Escrituras, que não são tão claros assim, digamos. Né? Tá? E nesses detalhes, tá? Onde entram exatamente os mestres concedidos por Deus à igreja, como diz Efésios capítulo 4, que vão exatamente estudar sobre esses detalhes e agora traduzindo isso em pensamentos e em escritos, eles vão mostrar agora de volta para a igreja assim, olha, esses detalhes, essas perguntas que foram levantadas, a melhor forma de respondê-las é dessa maneira. Eles trazem de volta. Então, de certo modo, há clareza das escrituras, mas nos detalhes e coisas muito específicas que não comprometem, que não são relativas à doutrina da salvação, por exemplo. Ninguém vai para o inferno por deixar de conhecer esses pequenos detalhes, embora eles tenham sua importância. No entanto, é exatamente onde os mestres vão entrar. Uhum. Né? Isso é o meu entendimento, Sim. que é a academia, não é? Então, nesse caso, as escrituras são claras, mas nem toda a escritura é igualmente clara. Por exemplo, 1 Pedro, no capítulo 3, quando Pedro faz menção dos escritos de Paulo, que alguns incautos e falsos mestres torciam esses ensinamentos para sua própria perdição. Então, naquela passagem, por exemplo, Pedro está destacando ali que há textos, até mesmo de Paulo, não é, que são, e das demais escrituras, que são de difícil compreensão. Mas, no geral, nos assuntos fundamentais da salvação e da nossa vida de obediência a Deus, a Bíblia ela é muito clara e todo cristão, não é alfabetizado, salvo em Cristo, é capaz de compreendê-la e viver a vontade de Deus obedecendo a Deus, né? Esse é um princípio bom, Exatamente. mas agora, ao mesmo tempo, você também precisa de professores. Por exemplo, um caso aqui, veio na minha mente quando você falava, é aquele episódio de Filipe, no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos. Então, estava lá o eunuco lendo um texto de Isaías 53, e Filipe perguntou para ele, entendes tu o que lês? E ele então vai retrucar, vai dizer assim, mas como que eu vou entender se ninguém me explicar? Quer dizer, ele estava lendo um texto, mas não conseguia interpretar o referente daquela passagem, mas Filipe, que já era mais instruído do que ele, ajudou ele para compreender. Então, na comunidade, ela elege pastores, professores, para auxiliar os outros irmãos na compreensão da Escritura. Então, isso acontece no âmbito da comunidade, mas há diferentes ministérios e dons que Deus, então, distribui na comunidade para a realização disso, para que isso aconteça na comunidade. Não é? Então, eu gostei da resposta. E surgiu aqui uma pergunta do irmão Tito, e era a pergunta que eu ia fazer na sequência para você. O Tito aqui já foi exatamente na mesma linha. Então, eu vou unir aqui essas duas perguntas e vou fazer a pergunta que o irmão Tito fez para você aqui, ô Evandro, que é o seguinte. Okay. Eu estou falando que foi para você, mas é para os dois aqui, tá? Não souber, você responde aí. Então, comente aí, Evandro, sobre o empreendimento teológico na história da igreja. Por exemplo, quais foram as motivações teológicas por trás, por exemplo, do desenvolvimento doutrinário na era conciliar? Né? Aquele período da formação dos grandes credos, dogmas do cristianismo histórico, nos 4 primeiros séculos, né? E também nos debates da reforma protestante, na formulação das 5 solas. Nessa sequência aqui, o Tito perguntou, né, o papel dos concílios na harmonização aí da teologia. Então, duas perguntas aqui ao mesmo tempo. O porquê desses concílios terem acontecido e qual seria o papel desses concílios, no fundo, para a harmonização dos ensinamentos da igreja, para que haja uma unificação de pensamento. Os concílios, na verdade,
que era exatamente um fazer teológico. O concílio trazia um fazer teológico, né? Eles viam determinada doutrina da Bíblia, viu que aquilo dali estava claramente, explicitamente apresentado nas Escrituras. No entanto, eles precisavam... No entanto, essa doutrina trazia novas perguntas que não de forma explícita a Bíblia respondia. Daqui a pouco eu vou citar aqui como exemplo. E então, o que o concílio, por exemplo, o concílio de Nicéia, o credo de Calcedônia, o concílio de Éfeso, o que geralmente esses concílios faziam? Eles tentavam pegar os dados claros das Escrituras, com respostas difíceis que eram levantadas, trazidas desses dados claros da Bíblia, e então juntar na melhor resposta como é que a Bíblia responderia a estas coisas. Eu vou dar um exemplo aqui. Está claro nas Escrituras que Jesus ele era Deus, e ele é Deus, né? Porque ele, tanto pelos nomes divinos que eram dados a ele, quanto pela forma como ele agia, ele perdoava pecados. Os fariseus queriam apedrejar a Cristo, porque só Deus era capaz de perdoar pecados, então a gente tem uma prerrogativa divina ali dada claramente a Cristo. Ele é chamado muitas vezes no Novo Testamento de Kyrios, um nome para Deus no Antigo Testamento. Então, o Novo Testamento apresenta isso de uma forma clara. No entanto, o Novo Testamento também apresenta que Jesus morreu na cruz. E ele sendo homem e sendo Deus, como é que a gente poderia conciliar essas duas coisas? Uhum. Por exemplo, quando Jesus ele conhece os pensamentos do coração de um determinado fariseu e ele vai exortar esse fariseu. O texto diz que, conhecendo-lhes os pensamentos, disse. Então, como é que isso acontecia? Era por revelação divina? Era uma prerrogativa da sua divindade? Então, geralmente, o que os concílios faziam era, uma vez que a doutrina da divindade levanta questões como, por exemplo, como a fé cristã pode ser monoteísta e acreditar que Deus é Pai e, ao mesmo tempo, que o Filho é Deus? Como é que só há um Deus e Jesus também é chamado de Deus? Então, o Concílio de Nicéia vai e coloca. O Filho é Deus em igualdade com o Pai, do mesmo poder, eterno da mesma maneira, né? Então, geralmente, os concílios eles tinham uma função de responder perguntas, em primeiro lugar. Em segundo lugar, os concílios eles tinham uma função de calar hereges, que geralmente apareciam, que respondiam mal a essas perguntas. Em terceiro lugar, o concílio também ele tinha uma função de unir a igreja em torno de uma doutrina em comum. Posteriormente veio ser chamado de dogma, né? Então, agora eu não lembro muito bem a pergunta. Sim, eu vou apenas recapitulá-la. A pergunta era aqui qual a importância dos concílios, né? Qual é o papel dos concílios na harmonização da teologia? Porque você ok, pronto. Aí pronto, aí então geralmente o concílio ele trazia uma harmonia para unidade, né? uma unidade, obrigado. Ele trazia uma unidade doutrinária acerca de um determinado tema, tá? E geralmente isso acontecia quando controvérsias traziam esse tema à luz. Uhum. Durante o período da Reforma, por exemplo, o período de Agostinho, veio a controvérsia, por exemplo, donatista, né? Exatamente fruto da perseguição. Pessoas, cristãos, né, durante o período da perseguição, os 3 primeiros séculos, por aí, eles apostatavam, eles entregavam o lugar onde estavam os escritos sagrados para Roma, para eles poderem se livrar da morte. E eles escapavam, só que outros cristãos, eles não abdicavam da sua fé e eles morriam até o fim sem dizer onde estavam os escritos cristãos.
eles não entregavam seus companheiros. Então, geralmente, essas pessoas, ou eles eram martirizados, ou eles eram mutilados, coisas assim, tá? Então, logo nos primeiros séculos da igreja cristã, você tinha, por exemplo, num culto, pessoas chegando naquele domingo, faltando uma perna, faltando um braço, e cultuando juntamente com um outro cristão que estava ali todo inteiro, mas que abdicou da sua fé para não perder nenhum dedo nem nada. Então você tem um cristão que negou o cristianismo durante a perseguição, ao lado de um cristão que manteve sua fé e sofreu por isso, perdeu pais, filhos, perdeu membros do corpo por causa disso, e cultuando ali na igreja. Então, um determinado líder da igreja, que apostatou, que entregou os escritos sagrados, não tem mais salvação para ele. E digo mais, se ele foi um bispo, todas aquelas pessoas a quem ele batizou, o casamento que ele celebrou, a ceia que ele serviu, isso daí se torna sem efeito. Então vem Agostinho e responde novamente essas coisas, depois isso vai ser transformado no conselho mais à frente, dizendo, não, os sacramentos, as ordenanças, elas não têm um efeito derivado do ministrante, eles têm um efeito por si mesmo. Tá? O meu casamento não depende do pastor estar debaixo de pecado ou não. Mas o casamento ele tem uma função bíblica que opera segundo a graça de Deus por si mesmo. Depois, obviamente, a Igreja Católica vai fazer um mau uso disso, né? A doutrina do opere ex operato, de que o batismo salva, mas dá uma implicação futura. Mas o ponto é que determinados problemas estão de perguntas pequenas, mas de uma situação vívida da igreja local. Né? E a mesma forma, da mesma maneira, no tempo da Reforma Protestante, né, quando houve ali questionamentos sobre a importância da graça salvadora, se ela contribuía para a graça de Deus ou não, a Igreja Católica, ela afirmava que Jesus salva, afirmava que as Escrituras são importantes para a Igreja, afirmava que a glória deve ser dada a Deus, afirmava todas essas coisas. O problema da Igreja Católica era o sola, era o somente. Somente Cristo salva, ela já não é Cristo, mas a intercessão dos santos e tal, Maria como medianeira, somente a fé, não, a fé, mas em operação com os sacramentos, os 7 sacramentos, enfim, somente a escritura, não, é a escritura mais a tradição. Então, os reformadores, eles vão trabalhar exatamente em cima dessas dificuldades, tá? E a partir daí fazer teologia em cima dessas dificuldades, da mesma forma que a igreja fez nos primeiros séculos, mas agora também respondendo às suas igrejas, porque a maioria dos reformadores eram pastores também. Né? Sim. Evandro, eu também vou aproveitar aqui mais uma pergunta do Tito, para além dessa, e vou responder também. Eu notei aqui, você abordou nessa linha também, que os concílios aconteceram, os debates teológicos e as formulações dos concílios e as formulações doutrinárias, elas foram desenvolvidas a partir de problemas doutrinários que surgiam. E é muito interessante que as próprias cartas que Paulo escreveu, que João escreveu, que Pedro escreveu, as cartas que nós encontramos no Novo Testamento, todas elas respondem demandas e problemas que surgiram nas comunidades, desvios teológicos. Por exemplo, quando Paulo escreveu 1 Coríntios, o capítulo 15, Paulo faz uma defesa magistral da ressurreição de Cristo. Né? Em vários aspectos teológicos, históricos, das testemunhas oculares, ele faz uma defesa, uma apologia da ressurreição de Cristo, e ele formula a doutrina da ressurreição, de um modo que nós não encontramos em outras partes do Novo Testamento. E ali Paulo trabalha bem esses aspectos. Depois, em 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, trabalha assuntos relacionados à volta de Cristo, porque lá em Tessalônica havia crentes que deixaram o trabalho, né, porque estavam à espera da volta de Cristo, por exemplo.
Então, Uhum. surgindo os problemas nas comunidades e surgindo as heresias na comunidade, como o gnosticismo, o apóstolo João, né, escreveu suas cartas para refutar o gnosticismo, que negava, por exemplo, a importância da matéria, do corpo, dizia que a matéria é má, que o corpo é mau, e também negava a encarnação de Jesus, né? E negava, alguns até negavam que o pecado realmente era importante, porque afetava só o corpo, o que importa é o que afeta o espírito e não o corpo. Então havia uma série de erros teológicos que contrariavam o ensino de Cristo, que contrariavam o ensino bíblico, o ensino dos apóstolos, e daí surgiu a necessidade de escrever essas cartas para corrigir esses erros. Com a Exatamente. morte dos apóstolos, o que eu percebo é isso, com a morte dos apóstolos, a igreja ela segue o seu curso e as heresias continuam acontecendo. Cristãos ou pessoas que infiltraram-se nas comunidades, como Marcião, que era um gnóstico, como Ário, do arianismo, né, que negava a divindade de Cristo, e tantos outros hereges, né, o macedonismo, que negava que o Espírito Santo era uma pessoa, não é? Então, uma série de heresias foram acontecendo. Então, a igreja ela precisou parar, né, para definir um cânon, por exemplo, para analisar qual é o entendimento da igreja, qual é o entendimento dos apóstolos, o que a escritura de fato ensina. E aí, então, houve formulações, resumos doutrinários para fazer frente a essas heresias. A reforma protestante também foi algo parecido, mas foi uma tentativa de voltar para as origens, porque a igreja, no seu curso histórico, ela foi se institucionalizando, ficando uma série de regras que já não eram nem bíblicas, era mais tradição, tradições humanas, doutrinas de homens, do que doutrinas amparadas nos textos bíblicos. Então, houve necessidade dessa reforma. Essa reforma ela tentou, houve tentativas, na verdade, dessa reforma acontecer antes, com os pré-reformadores. Ao longo da história, sempre houve uma igreja verdadeira, cristãos sinceros, mas houve vários que tentaram, aconteceram várias tentativas de reforma, só que aconteceu efetivamente com Martinho Lutero, por várias razões, né? Ele teve apoio dos príncipes, apoio político e tudo isso. Agora, a pergunta que o irmão Tito fez é por que que hoje, né, século XXI, nós, por exemplo, não há mais concílios, não há mais esse esforço conjunto para os concílios. E somando essa pergunta do Tito, eu vou fazer mais uma, que é a questão do imperativo confessional, não é? A necessidade de um corpo doutrinário fundamental e definido. Eu quero dizer com isso o seguinte: aqueles concílios da igreja foram concílios que reuniu toda a cristandade para analisar o ensino bíblico, o ensino que Jesus ele entregou e o ensino que Paulo, que os apóstolos entregaram, aquilo que vemos lá em Judas, versículo 3. A fé que de uma vez por todas foi dada aos santos. Sim. Então, nós recebemos esse depósito, como está lá em 1 Timóteo. Recebemos esse conteúdo. E temos que agora defender esse depósito, guardar esse depósito, né? Proteger como coluna e baluarte da verdade. A igreja deve defender esse ensino que ela recebeu. Não é? E eles entenderam isso, então fizeram esses grandes concílios para a formulação. Então, nesse sentido, a fé cristã ela já está definida na Escritura e ela já foi logo nos primórdios da sua origem, as suas doutrinas basilares, fundamentais, como Trindade, a divindade e humanidade de Cristo, né? Então, as duas naturezas de Cristo na pessoa única, né? De Jesus Cristo, Sim. está muito bem claro para nós, não é? E o cânon das Escrituras, os livros que compõem a Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento. Nós temos uma série de doutrinas que são centrais. O que me preocupa é que eu vejo pessoas que querem redefinir o cristianismo. Nesse afã, nesse plano de fazer uma atualização. Um dia desse eu ouvi um pregador, um pastor, dizendo que nós precisamos de atualizar. Então, qual é a diferença, Evandro? Voltando aqui à pergunta do Tito. Nós precisamos, será hoje, fazer novos concílios? Pergunta número 1. E 2, qual é o papel da contextualização? Qual a diferença entre contextualizar a mensagem bíblica para o ouvinte moderno e atualizar os ensinos bíblicos? Você pode ter uma palavra sobre isso? Eu acho que, primeiramente, é importante a gente fazer diferença aqui entre doutrina e dogma, tá?
a doutrina maior do que o dogma. Uhum. O que é o dogma? É uma decisão conciliar, em forma de concílio, pronto, acerca do que a igreja em comum ou de um aspecto de uma tradição da igreja crê sobre determinada doutrina. Isso é um dogma, Uhum. tá? E a doutrina é aquilo que as escrituras nos dá, independente de qual igreja crê nessas coisas, tá? Então, existe uma diferença entre doutrina e dogma. A Bíblia, ela nos dá doutrinas, e essas doutrinas, elas foram compreendidas no decorrer da história da igreja, em determinados dogmas. Por exemplo, a doutrina da divindade de Jesus, da divindade do Espírito Santo e da divindade do Pai. Ela deu-nos o dogma da Trindade, tá? Que se tornou, digamos assim, um dogma, se querer ser redundante, no Concílio de Nicéia, mas até então os cristãos sempre criam isso, depois é que se tornou algo mais claro, mais formalizado para toda a igreja através de um concílio. Depois, por exemplo, a igreja ela passou a libertar da doutrina da Trindade, que é a divindade e a humanidade de Jesus. Ora, se Jesus, conforme já dizia o Concílio de Nicéia, em 325, se Jesus é Deus, isso está claro para nós, os cristãos posteriores, do século V, eles pensaram, como é que essa divindade, essa natureza humana divina de Jesus, se relacionava com a sua natureza humana? Como é que essas duas coisas se relacionavam? Então, um determinado bispo na igreja, chamado Nestório, ele dizia que elas não se relacionam. Elas não se relacionam. Jesus Deus era o pai da natureza divina de Jesus. E Maria era a mãe da natureza humana de Jesus. E era como se fossem duas pessoas, uma só. E seria que aí a igreja da época, que não era bem um catolicismo, mas os primeiros cristãos responderam que isso estava errado, de que o Jesus que curou os enfermos, que perdoou pecados, ele não somente era necessário que ele fosse homem, mas que ele fosse Deus, porque somente Deus poderia receber a ira de Deus. Um simples homem não poderia fazer isso, mesmo que fosse um homem sem pecado. Somente Deus pode suportar a ira de Deus e salvar homens do próprio Deus. Então, de certo modo, eles diziam, Jesus Maria é Theotokos, ou seja, Maria é mãe de Deus. Por quê? Porque a natureza divina é inseparável da natureza humana de Jesus. Mas elas não se confundem, elas são distintas, estão relacionadas, mas elas não... A natureza divina não se torna humana, por exemplo. Então, a partir dessas definições, olha, veja bem a que ponto chegou, né? A partir dessas definições veio aí o credo de Calcedônia. Credo de Calcedônia. Tá? A declaração de Calcedônia. O que acontece? A declaração de Calcedônia. O que acontece? Geralmente, nessas definições, a gente está tratando de dogmas, o que uma igreja em comum crê acerca de uma determinada doutrina. Tá? E quando a gente fala de dogmas, é importante a gente ter em mente que todos os dogmas já foram estabelecidos em toda a história da igreja. De tal maneira que não tem uma doutrina na Escritura em que um dogma já não tenha sido suficientemente estudado. Tá? Ok. Quando a gente fala de contextualizar, não significa que a gente vai esvaziar esse dogma, desconsiderando a história da igreja, em nome de um determinado valor da nossa era, do nosso tempo. Por exemplo, até mesmo uma questão ética. Tá? Por exemplo, a importância do casamento. Quando a gente fala em atualizar a Bíblia, né, a gente tem que saber o que isso significa. Significa como é que eu vou pregar para a minha igreja o que significa o casamento. Isso é contextualizar? Ou
Atualizar a Bíblia significa o quê? Eu tenho que adaptar a Bíblia aos valores modernos de redefinição de família, do que é um casal. Então, às vezes, a confusão vem no que significa atualizar, né? Não vem mais dogmas para a igreja, porque todos os dogmas já foram estabelecidos. A questão é como é que isso é transmitido para a nossa geração, sem que o ensino seja corrompido, sem que o ensino seja comprometido, né? A partir do momento que o ensino é corrompido, você não tem mais dogma, você não tem mais doutrina, o que você tem é uma distorção do que a Bíblia poderia falar sobre aquilo. Uhum. Né? Então, eu tenho uma proposta, Evandro, para a igreja Sete Rios, né, aqui, não é? Eu vou ter uma proposta para a igreja mundial, isso é muita pretensão, né? A proposta que eu tenho é a seguinte: o diferencial protestante, aquelas 5 solas da reforma, elas são balizas muito boas dessas análises todas que você falou. No fundo, o que importa é o que está escrito na Bíblia. sim. Não é? O que importa é o que nós encontramos nas palavras do Senhor, né? No Antigo Testamento, na mensagem de Jesus e nos textos apostólicos, que são os documentos que nós temos da Nova Aliança, do Novo Testamento, né? Para a construção da nossa teologia cristã, para a prática cristã, uma vez que nós iremos agradar a Deus, iremos conhecer a Deus, se nós conhecermos aquilo que ele falou acerca dele próprio, ele se revelou a nós, né? Então, qualquer tipo de compreensão que esteja fora da Escritura ou contra a Escritura, ou apenas de uma parte e que ignora outra parte da Escritura, é uma compreensão que deve ser rejeitada. E a baliza aqui seria aquela da sola Escritura e tota Escritura. Toda a Bíblia, né, o tota Escritura, toda a Escritura, e somente a Escritura, não no sentido de eu sozinho com a Bíblia, porque eu tenho 2000 anos de tradição, eu tenho 2000 anos de história da igreja, 2000 anos de pessoas que leram a Bíblia antes de eu nascer, que escreveram sobre esses mesmos assuntos. Então, nesse esforço conjunto da comunidade cristã, analisando, voltando sempre para a Escritura, né, em um diálogo amplo com a comunidade cristã, nós temos que definir aqui as nossas bases. O que eu acho que é importante no tocante à comunicação do Evangelho, não é? A comunicação aqui é que pode ser contextualizada, o jeito de comunicar. Hoje aqui, por exemplo, a gente tentou fazer uma live no Facebook, foi uma tragédia, mas no fundo a gente está fazendo um esforço de levar essa mensagem às pessoas através do Facebook, através aqui do Zoom, através, seja PowerPoint, o indivíduo prepara uma aula e quer comunicar didaticamente. Né? Contextualizar é trazer para a compreensão do ouvinte naquele contexto, naquela língua, naquele lugar, mas o conteúdo tem que ser exatamente o conteúdo do texto sagrado. Então, esse texto, esse ensino não pode ser atualizado, porque ele é a verdade proposicional, revelada de Deus. Né? Então, não há atualizações de ensinos de Deus. E a comunidade cristã ela tem que estar atenta, por quê? Porque há muitas vozes no mundo, e Cristo falou, por exemplo, o Senhor Jesus, quando nós pegamos os textos dos sermões, o sermão profético de Jesus, né? Em Mateus, e Marcos, e Lucas, quando vemos aquelas palavras de Jesus, de que no final dos dias se levantariam falsos mestres, falsos pastores, falsos ensinadores, que iriam torcer o ensino da Escritura. E é por isso que eu acho que toda a igreja tem uma responsabilidade teológica, uma responsabilidade doutrinária, não é? De ir nas fontes, de ir na Escritura e buscar saber o que está na Bíblia. Não é? Então, eu acho que essa visão aqui da reforma, sola Escritura, quer dizer, o que a Bíblia diz, não é? Aqui está a base, o que a Escritura diz. E lá na reforma já ficou definido logo, para além do sola Escritura, que é a base, né, de fundamentação, que é o aspecto epistemológico, que é a próxima pergunta que eu vou colocar aqui para você, Evandro, nós temos também aquelas doutrinas ligadas à salvação, que somos justificados unicamente pela fé. Então, é somente Cristo, somente pela fé em Cristo e pela graça de Deus, não é pelas obras. E tudo para a glória de Deus. Então, esses aqui são os pilares da reforma. Eu penso que temos aqui uma boa base para a comunidade local,
a gente se proteger das heresias, porque se não está de acordo com a Escritura, não importa se tem uma igreja tal que crê. Se não está na Bíblia, a gente rejeita. Não porque nós somos antipáticos, é porque nós queremos ser leais e fiéis a esse Deus que se revelou a nós na Sagrada Escritura. Exatamente. E a questão da sola escritura é importante também. Eu concordo com tudo isso que você falou. E tem mais pontos interessantes, é que a questão da sola escritura, segundo os reformadores diziam, que não é nada diferente do que os primeiros cristãos diziam. Por exemplo, quando um cristão do século II, chamado Irineu, quando ele ia combater os hereges da sua época, que eram gnósticos, eram pessoas que diziam que aderiam ao cristianismo, mas queriam fazer misturas com a filosofia e acabavam comprometendo a divindade de Cristo ou a sua humanidade, depende do gnóstico. Então, quando geralmente essas pessoas apareciam aí dizendo que a salvação acontecia pelo conhecimento, pela gnose, e não pela obra de Cristo, morto e ressuscitado, inclusive eles tinham um problema com a ressurreição, quando essas pessoas apareciam na época de Irineu, como é que Irineu respondia? Respondia com a Bíblia. Respondia com a Bíblia. Então, os reformadores eles foram fiéis a isso, que sempre foi praticado durante toda a história da igreja, que infelizmente, em muitos sentidos, foi perdido durante o catolicismo romano. Agora, além disso, os reformadores também eles acreditavam que a sola escritura não significa nuda escritura. E o que é nuda escritura? É a escritura, ou seja, é a Bíblia e eu não leio mais nada. Tá? Ou seja, é como eu já ouvi muitas pessoas dizendo isso. Rapaz, para que você quer esse livro aí de teologia, esse escritor humano falando sobre as coisas da Bíblia? Você tem que ler só a Bíblia. Leia só a Bíblia que já está. Mais nada. Mais nada. Qual o problema com isso? É que essa pessoa, geralmente, que fala isso, ela tem, às vezes, um entendimento, às vezes, ingênuo, tá? Até mesmo dos processos que levaram a Bíblia a chegar até o português. Porque para a pessoa poder traduzir a Bíblia do original grego para o português, em que essa pessoa lê e somente lê a Bíblia dela, esse tradutor, ele teve que estudar vários livros de grego para poder traduzir essa Bíblia do português para esse irmão que despreza todos os outros livros, né? E além disso, essa pessoa geralmente ela tem várias compreensões ou pré-compreensões, digamos assim, que poderiam ser melhoradas com um outro irmão que leu a mesma Bíblia que ela e que escreveu de uma forma didática, ensinando a esse irmão de que aquilo que ela crê está errado. Então, não é à toa que Deus dotou a igreja com mestres que podem, muitas vezes, escrever livros, nos ajudar a entender determinados pontos difíceis da Bíblia, tá? E lendo essas coisas, nós podemos agora voltar para a Bíblia, entender melhor a Bíblia e a Bíblia decidir depois, ao mesmo tempo, se aquele livro que nós lemos está certo ou errado. Sim. Né? Então, a Bíblia ela é fundamental, ela é primeira e ela é suprema em todas as decisões. Agora, ela não exclui o nosso uso de outros livros para entendermos melhor a Sagrada Escritura e também, em último lugar, ela não exclui o uso da igreja de confissões e catecismos. Na reforma, sempre as confissões, os catecismos foram usados como uma interpretação da Bíblia sobre determinados assuntos. Por quê? Porque os reformadores, Martinho Lutero, João Calvino, Zwinglio, John Knox e muitos outros, eles entendiam que o mar de informações que existe na Bíblia precisa ser codificado, resumido para nós, com palavras compreensíveis, atualizadas, a gente está falando aqui de atualizar a Bíblia, né? Mas atualizadas, ou seja, na nossa linguagem, pelo menos na linguagem deles, mas na nossa linguagem também, e assim nós vamos entender melhor o que a Bíblia diz. Os reformadores nunca negaram, por exemplo, declarações doutrinárias do que a Bíblia fala sobre Deus, sobre Jesus, a volta de Jesus, né? E, de certo modo, todos nós temos uma confissão. A questão é também se essa confissão que nós temos acerca das doutrinas da Bíblia, essa confissão ela é consciente ou não, porque todos nós cremos em determinado manualzinho sobre o que a Bíblia diz daquilo ou daquilo outro. Né? Eu então, recordo,
Sola Escritura a Bíblia ela é suprema, ela é primária e ela é decisiva nas discussões relacionadas a todos os assuntos da fé e até mesmo da vida cristã. Mas ela não exclui o uso de confissões como resumo da interpretação que a Bíblia dá sobre determinados temas, e ela também não exclui o uso que nós podemos fazer de outros livros, até mesmo para entender melhor a Bíblia. Okay. Eu vou agora colocar apenas um ponto e vou abrir, então, pedir para abrir os microfones para depois nós termos a parte final aqui do nosso bate-papo e a interação de todos, né? Mas aqui eu vou colocar apenas um aspecto que eu acho que ele é central aqui para hoje, a questão do processo de interpretação das escrituras, o método de interpretação, o legítimo método, né, de interpretação da palavra de Deus. Primeiramente, nós aprendemos na escritura que vale a pena nós entendermos que no processo hermenêutico de interpretação, à luz da Bíblia, a pessoa tem que ser convertida, né? Então, a correta interpretação de uma passagem da Escritura, não é, do seu sentido, não é, está na intenção do autor do texto da Escritura, né? Ele foi inspirado pelo Espírito Santo, é claro, mas há um outro aspecto também, que existe a necessidade de sermos regenerados, salvos, não é? Para termos uma compreensão salvadora da Escritura. E o método aqui, se eu fosse colocar algumas linhas práticas de como interpretar a Bíblia, que o processo de interpretação das Escrituras consiste no estudo detalhado, né, dos aspectos gramaticais, dos aspectos históricos, semânticos e literários do texto, né? E esse processo aí todo tem por objetivo o quê? Restaurar, descobrir, não é, o significado original pretendido pelo autor inspirado pelo Espírito Santo, não é? E no ambiente em que esse texto foi produzido, né? O contexto histórico, social, cultural e linguístico. Também no contexto literário, havia onde esse texto se situa, qual é o contexto literário dessa passagem que você leu, né? Qual é a estrutura que a gente fala retórica, né? A organização que foi feita para comunicar uma mensagem, qual foi a intenção daquele autor na estrutura que ele apresentou, né? E relacionando então o pensamento central deste texto, do argumento desse texto, ao cânon geral das Escrituras. Então a gente lê a Bíblia levando em conta o contexto de toda a Bíblia. Quando você pega um capítulo 2 de Lucas, você tem que enquadrar aquele capítulo 2 dentro da realidade de toda a palavra de Deus no cânon, né, da Escritura Sagrada, naquela ideia cristológico-redentora, na história da salvação, né, que começa lá na criação e só vai terminar na nova criação, de Gênesis até Apocalipse. E aí você vai abrir caminho para a construção teológica. Então, eu acredito que nas nossas escolas dominicais, não é um lugar ideal para que haja um esforço conjunto da comunidade para lermos os textos, compararmos escritura com escritura, analisarmos cada tópico, cada assunto à luz do todo da escritura. Eu sei que não é fácil, mas nós temos mestres na igreja, pessoas dotadas, há uns que têm uma maior habilidade na análise do pano de fundo histórico, há outro que tem a maior habilidade na leitura dos textos gregos e hebraicos, nos textos originais. E eu penso que a igreja, como esse esforço, né, da igreja de fazer teologia junta, e tanto eu falo isso no âmbito individual, comprando material, indo para um seminário, mas, sobretudo, nos nossos estudos locais. Então, esse esforço da comunidade para descobrir o significado histórico e gramatical dos textos, porque se nós descobrirmos esse sentido original pretendido, nós vamos descobrir a mensagem do autor da Escritura, que é Deus, né? Que é uma mensagem transformadora, e é esta mensagem que deve ser a base das nossas formulações doutrinárias. Então, não deve ser uma imposição, nós devemos extrair o significado dos textos da Sagrada Escritura, né? Então, a correta interpretação, na minha opinião, acho que essa é a base aqui da tradição reformada, protestante, é que a correta interpretação das Escrituras ela é aquela que honra, né, o sentido do texto sagrado.
e a intenção autoral, né? Sem, contudo, é claro, deixar de reconhecer o papel do leitor em termos de aplicação e de apropriação, e a necessidade de iluminação espiritual, né? O papel do Espírito Santo aqui, em todo o processo hermenêutico. Então, eu queria colocar esse ponto, e agora, então, vamos abrir os microfones para nós irmos para a parte final. Se você tem alguma pergunta que queira fazer, obrigado, Evandro, pela sua colaboração. Peço desculpa aos irmãos pela inconveniência de termos que cortar a live no meio, pular para cá, mas foi o jeito, não tinha como a gente continuar ali naquela live. Vamos aprender isso com o tempo e nas próximas serão melhores, né, se Deus quiser. O prazer é meu. Então, espero que o que eu tenha falado tenha sido útil e tenha ajudado algum irmão, tenha servido para edificação, e também como um impulso para que os irmãos, assim como eu também, possamos estudar mais as Escrituras e nos aprofundar cada vez mais